Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal do Vasco. Vasco que venceu o Bragantino, acabou de vencer o Bragantino fora de casa por 3-0 com o show do argentino Pablo Verratti. Fez 2 gols e o Vasco ganhou por 3-0. O Vascão vai para a Libertadores, já está em 7º lugar no campeonato, no 8º lugar no Campeonato Brasileiro, muito perto ali do 7º e do 6º colocado, que são Botafogo e Fluminense. Mas antes do vídeo, deixe o seu like e também deixa aí a sua cidade, seu estado, onde vocês estão falando, pois nós queremos saber, é muito importante nós sabermos da onde é a nossa audiência. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em Buenos Aires, e se der tempo a gente vai mostrar a chegada da delegação ao hotel ainda dentro do Equipe F. Ontem, Bragança Paulista conseguiu mais 3 pontos, 3-0, 2 do Verratti, que não marcava havia 8 partidas, substituiu o Rayan à altura, porque o Rayan tá bem demais. Aliás, Tetra, o Vasco em geral tá bem demais, jogando por música. Assim, tem que estar empolgado, né? São 4 vitórias consecutivas, fez o Vasco subir. O Vasco hoje consolidado numa primeira divisão. Poxa, assim, acho que é isso. Vai falar que o Vasco estava correndo risco há um tempo atrás, pelo desempenho, pelas cobranças, pela crise que estava no Vasco, pelos problemas fora de campo também, né? Com todas as dificuldades que o Pedrinho, o presidente, tinha lá no Vasco da Gama. Muita gente falava disso. A gente falava que antes daquela rodada que pegaria Flamengo, teria compromisso difícil, Palmeiras. Se o Vasco tem resultados ruins, podia estar para chegar nesse momento brigando para não cair. O Vasco surpreende, o trabalho do Fernando Diniz aparece, o time joga bem. Aí a gente fala muito do destaque do Rayan, que realmente é a revelação aí do Vasco e do campeonato. É um jogador diferente, a ponto do Fernando Diniz falar que ele já tem que estar no radar da seleção brasileira. Mas tem outros jogadores jogando bem também. E o Verratti aí mostra um cara de grupo, né? Porque poderia ficar bicudo, chateado, porque está fora do time, muito tempo sem fazer gol, mas quando entra, né, justamente aí com a revelação não estando jogando, ele entra e resolve, faz 2 gols. Jogada aí do Paulo Henrique, que também é um dos destaques da equipe, o lateral direito que chegou à seleção brasileira, é uma força ofensiva. O Vasco tem jogadores que subiram de produção. O Fernando Diniz deu uma arrumada na parte defensiva, que era um terror que o torcedor do Vasco da Gama cobrava muito, né, do sistema defensivo do Vasco. Deu uma melhorada, o time se equilibrou mais e ganhou confiança. É tudo, né? A confiança é tudo. Consegue ganhar o clássico contra o Fluminense, vai a Bragança, a fase é ruim do Bragantino. Lembra que a gente falou no programa? Acho que o Bragantino para baixo, todo mundo está brigando para não cair. E o Bragantino perde agora o seu treinador, é mandado embora, está numa situação complicada. E o Vasco fez a sua parte, e muito bem, né? O torcedor do Vasco está empolgado, está satisfeito, e é pegar essa confiança para essa reta final. Muita oscilação na frente da tabela, o Vasco já sonha assim. Um G8, a pessoa se vira o G8? Se vira G8, o Vasco tá na briga para o Libertadores. Mas pode até pensar num G6 sim, ainda. Eu também acho, ainda mais se mantiver essa produção dos últimos 10 jogos, Oswaldo Pascoal, Zé Elias. O Vasco, aliás, no retorno, tá ali fazendo uma das melhores campanhas ao lado de Palmeiras e Mirassol. Nos últimos 10 jogos, coloca na tela aí, por favor, Fabrício. Olha só que espetacular, Zé. São 7 vitórias, 2 empates e somente uma derrota, um aproveitamento de quase 77%. O time fez 22 gols e sofreu só 12. O Renan e o Cuesta lá atrás também resolveram a parada, hein? Eu ia falar justamente Robert, Renan e Cuesta. Mas eu ia falar justamente sobre isso, né? Sobre a zaga, né? O Cuesta, baita jogador, hein? Jogador firme, seguro, zagueirão mesmo, né? O Robert Renan, e o Robert Renan é o cara com a bola no pé. Eu lembro que até falei que tinha tudo para ele, pelo estilo de jogo, né, do Fernando Diniz, que ele cairia como uma luva. E que o Fernando Diniz teria que controlá-lo muitas vezes, porque ele é um cara abusado nesse sentido, porque tecnicamente ele é bom, ele é um jogador que sai, gosta de sair pro jogo e tal.
Mas acho que a questão foi a confiança, na medida que o time foi se ajustando, foi se conhecendo ali, entrosando dentro do movimento daquilo que o Fernando Diniz gosta de que seja feito em campo. Você tem uma zaga que te dá segurança. Eu acho que assim nada disso poderia acontecer sem a presença do Felipe Coutinho. A subida do Felipe Coutinho para o Vasco foi fundamental também, porque nos momentos difíceis, assim, o jogo está difícil. O Coutinho vai lá, pega a bola, toca de um lado, toca do outro, domina o jogo. Às vezes ele não está conseguindo receber a bola, ele vai lá atrás, ele distribui o jogo. É fundamental você ter um cara que sirva de referência nos momentos difíceis. E quando precisa definir o jogo, o Ryan está sempre ali. Ryan, nos últimos jogos, nos últimos jogos não, eu acho que... Eu não sei se existe outro aí, mas eu acho que ele pode estar aí na luta aí da revelação do campeonato. Eu não sei se funciona ou não. Como bola de prata, não sei, porque assim, o que ele vem jogando, esse menino, é impressionante, está jogando demais, embora não tenha jogado ontem, sim, mas ele, peça fundamental desse Vasco, mesmo nos momentos difíceis, quando o Vasco tinha uma vitória, ou arrancava um empate, ele era o cara que decidiu o jogo pro Vasco. De repente, Oswaldo Pascoal, o Vasco tem um monte de jogador bom, né? Porque não assim, quando perde não é tudo ruim, né? E quando ganha não é tudo maravilhoso. Também tem defeitos quando você ganha, né? Você tem que observar isso. Mas eu acho que a arrancada, o Vasco arranca na hora certa. E o Bragantino cai na hora errada. Sim. O Bragantino pós-Copa do Mundo de Clubes vem muito mal. Fracasso total. Assim... Galera, rapidinho aqui pra vocês, quem foi o destaque, né, da partida da vitória do Vasco e quem está sendo o destaque do Vasco nessa edição do Campeonato Brasileiro. Vasco tem 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Mas depois de vocês responderem aí, vamos voltar para o vídeo. Daqui a pouco ele volta para a seleção também. Mas é o melhor futebol do Brasil hoje. O Vasco é o Verstappen. Eu falei que você estava fora. É que é Foi um isso? comentário brilhante meu e não teve repercussão devida aí. Então, o Vasco que isso? É feedback pro linha de passe, é feedback pro pessoal da... Então, exatamente. Acontece assim, o Verstappen, 62. que é o maior piloto da atualidade disparado, tetracampeão do mundo, ele tá atrás da McLaren. É o Vasco. E aí eu falei assim, porque ele é casado com a filha do Piquet, ele é vascaíno também. Entendi. O Verstappen torce pro Vasco. Daqui a pouco vai estar em Interlagos, daqui a 2 semanas tem o GP Brasil. E aí, ó lá, tem um monte de time lá que é a McLaren na frente e tá vindo o Vasco. No retorno é o líder... Bicho papão, atropelando todo mundo. Agora é o São Paulo e seu Januário, amigão, Lept. Mas o melhor time do Brasil hoje. Nessa última semana, o Palmeiras teve 2 derrotas significativas. O Palmeiras vinha sendo o time que estava fazendo o melhor futebol, mas perdeu 2 jogos cruciais e ontem, em casa, não ganhou e ainda não jogou bem. O adversário foi superior. Então, nesse recorte curto aí de 1 ou 2 semanas... O Vasco são 4 vitórias seguidas no Brasileiro, entrou no G8. É o melhor time do Brasil da última semana. Das últimas 2 semanas. Essa daí vai dar corte. Então o Vasco é o Verstappen. Agora vai, depois que ele chorou. O Verstappen vai ser campeão esse ano? Ele tinha 5 rodadas, 104 pontos pro líder. Agora caiu pra 36, amigão. E aí, chegando. Então, ainda é muito difícil, faltam só 4 corridas. Mas é um tubarão, é um T-Rex que tá ali atrás. Oh. Então você tá. O Fluminense, o Botafogo, ali, o Bahia, estão olhando no retrovisor e tá vindo o Vascão Verstappen. E aí? Vascão Verstappen, tá chegando. Os caras tá, cara, e pra segurar esse time agora? Ai, meu Deus. O Fluminense já levou uma lapada dele, agora no Brasileiro, e tem a Copa do Brasil. Então o Vascão tá voando. Nesse momento... Não é verdade que na minha ausência você falou que o Ryan é o Mbappé da colina? Falei também. Eu falei que mais? Eu falei mais coisas maravilhosas. Algumas coisas a gente até pulou. Harry Kane. Não, era o Pedro, né? Era o Pedro, Harry Kane, o Vitor Roque e Luiz Soares. Você tava aqui. Então o pessoal adorou do Verstappen aqui no chat. É o Vascão Verstappen. Por quê? Verstappen tá chegando. Primeiro que ele gosta do Vasco. De novo. Ele já falou, ele é PSV no Holanda, mas aqui no Brasil ele é Vasco. E aí? Ele tá chegando aí. E quando ele vem lá atrás, assinando, né, com aquele carrão dele lá, os caras na frente lá, tudo começa a apavorar. E aí? E o Vascão tá assim, atropelando. Prats, Nesse retorno, amigão. É interessante o que ele fala. Prats, quando você olha o Vasco é líder do retorno. Sim, né? Junto com o Mirassol. Mérito de Diniz também. Isso. Mérito da janela do Vasco. Mas eu achei que o Bubu tava falando que o Diniz... Pra melhorar muito o time, defensivamente. Olha o Calate tá falando aqui do Diniz. E outra, o Diniz, em determinados momentos, ele tá abrindo mão da sua característica de jogo principal, que é posse de bola, troca de passe, troca de posição. Isso ainda acontece no Vasco, mas vou dar exemplo, eu citei isso ontem no Sport Center.
Contra o Fluminense, ele não teve posse de bola. O que ele fez? Ele olhou para a característica do seu elenco, então tá, a gente não vai ter posse de bola, mas a gente vai ter a transição rápida. Velocidade. Você tem o Ryan, que hoje é um dos melhores jogadores, ou o principal jogador do Vasco. Melhora muito no meio de campo, melhora defensivamente com as contratações. Então, acho que tem o nosso querido divisor de parcelas não está aqui, que é o Pedro. Mas eu acho que tem parcela do Pedrinho em relação a olhar para o mercado e conseguir contratar jogadores que ajudaram e melhoraram. Imagina o alívio pro Pedrinho. Tem o Diniz, esse time agora de potencializar jogadores. Tem os torcedores que não duvidaram do Coutinho, porque na temporada passada ele sofreu com lesões e não conseguiu desempenhar. E nessa temporada, principalmente nessa segunda parte, conseguindo desempenhar muito bem o futebol dele, num time mais organizado. Então tem muitas valências. E tem um cara que também precisa ser elogiado, que é o Cauã Barros, o Edu. O Coverret também. O Cauã Barros é um moleque que estava no América, mineiro, emprestado pelo Vasco. Ele se destacou num time do América que foi muito abaixo da expectativa esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele volta para o Vasco e ele foi titular em 11 jogos até aqui. O Vasco ainda não perdeu. São 7 vitórias e 4 empates com o Cauã Barros de titular. É um moleque que ele não chega a ditar o ritmo, mas ele é um jogador muito importante para dar um pouco mais de fluidez nessa saída de bola. Quando é pressionado, o Cauã é um jogador que recebe, consegue sustentar, sofre falta, tem muita qualidade. O Andrés Gomes, ontem não, né? Foi sábado? Foi ontem. Foi ontem à noite. 6h30. O jogador do... O Ryan não estava em campo, o Andrés Gomes jogou muito bem, Coutinho de novo jogou muito bem, a dupla de zaga, Cuesta e o Robert Renan, excelentes. Então, assim, a gente antes, o Bubu falou, né, era Piton no Verratti, era só isso. Hoje, o Diniz conseguiu montar um coletivo, é potencializado porque tem um cracaço de bola, que é o Coutinho, e que abre até uma disputa aí na possibilidade, né, do retorno do Neymar, que deve acontecer na partida contra o Flamengo. Não sei se a Nath tem alguma informação, eu li algo a respeito. Abre até uma disputa com o Neymar, para mim, na seleção brasileira, porque o Coutinho tem jogado muita bola. Se você parar para pensar, obviamente o Neymar é um jogador muito mais gabaritado do que o Coutinho. O melhor Neymar é melhor que o melhor Coutinho, mas o Coutinho engatou uma sequência muito boa. E se o Ancelotti tem essa ideia de levar, né, os melhores jogadores do Brasil, como ele fez agora nesses últimos amistosos, que ele não ia convocar ninguém por conta da distância, mas acaba convocando, o Coutinho tem que estar nesse bolo. Eu acho que o Coutinho ele tem que estar nessa lista para ser um cara observado. Não acho que vai ser titular, mas é um cara interessante que vem jogando muito quando bem. O Celso fala observado, claro que ele já foi a Copa do Mundo. Seleção é observar o momento dele. O Bubu fala sobre o Verstappen, sobre Fórmula 1, e fala muito do crescimento do Vasco. Você que é um especialista nessa questão do vácuo, o Vasco pode ir até onde? Utilizando esse vácuo na... Esse aí, os companheiros do outro lado não gostam quando eu falo isso. É o foguete que não tá dando ré. Esse já embalou, tá indo embora. O time tá muito bem, tá muito pode brigar confiante. pelo quê? Agora falando sério. Não, eu acho que briga por vaga Libertadores no Brasileiro. Que já vira, assim, uma ótima campanha pela perspectiva que o time vaga tinha. Direta ou indireta? Até então. Então, a gente vai ter que saber o que vai virar o G, né? Eu acho que vai virar um G8 isso. A possibilidade é bem considerável. Briga ali pelo G6, pelo menos, no Brasileiro, para chegar muito bem para tentar ganhar a Copa do Brasil. O Fluminense eu acho que vai crescer, tá? Eu acho que esse Vasco Fluminense recentemente, que nós vimos do Vasco ganhando, que foi o Beanatti, até com menos bola que o Fluminense, e mais direto, mais objetivo. O Vasco Fluminense de dezembro é outro Vasco e Fluminense. Mas o Vasco brigar por Libertadores no Brasileiro, faltando 8 rodadas, pela perspectiva que o time tinha antes da janela do meio do ano, excelente campanha, excelente ano passado. O Corinthians ganhou nas últimas 9 rodadas do ano passado, arrancou. O Ramon Dias virou especialista, né? Ele pegou o Vasco primeiro lá de baixo e levou pra cima. Diferente. Pegou o Corinthians, arrancou no fim, né? Meteu a sexta marcha, foi lá, o Corinthians saiu lá da zona do perigo, da confusão, como diz o Lucha, e foi pra Libertadores. O Vasco tá fazendo esse movimento. Ele estava lá lutando contra o rebaixamento, sequência de vitórias, segundo turno maravilhoso, e tá aí, vai pra Libertadores. Aliás, teremos 4 cariocas na Libertadores ano que vem, coisa inédita. Os 4... Não, eu tenho essa característica de antecipar o que vai acontecer. Porque tem aquele comentarista que só fala depois do acontecido, né? Realmente foi um bom time. É mais fácil, né? Mas não era você que falava que... mais fácil, né, Bubu? Mas não era você que falava que o Vasco ia sair não é lugar nenhum? Não era eu. Você tá criando confusão aí. O Bubu está numa fase linda. Então. Eu vou ter que chamar o intervalo, mas antes só uma coisa. Muita gente... É engraçado que agora que ganhou 6 nos últimos 7, a saidinha já funciona. Não, mas presta atenção. Você foi o primeiro cara na história do linha de passe a exaltar o Fernando Diniz. Nós vamos linha de passe histórico, eu defendendo o dinizismo. Nós vamos pro intervalo, mas o nosso público, ele é tão sagaz, é a nossa família, a família fechou. Perspicaz, né? Perspicaz. Eles conseguem ver coisas que a gente, por mais que tente esconder, acaba pegando. Muita gente mandando
O Vasco venceu a equipe do Bragantino por 3-0 fora de casa, né, com destaque aí para os 2 gols, né, depois de 3 meses o argentino Verratti fez um gol, né, de bola rolando, né. Verratti sempre estava fazendo os gols ali, mas era mais de cabeça, de pênalti, e hoje fez 2 gols com bola rolando. Com isso, o Vasco chega ali, né, no G8, né, está na 8ª colocação, ali muito perto, né, 5 pontos do Botafogo e também a 2 pontos do Fluminense para a disputa do G6 que leva a Copa Libertadores da América, né? O Vasco que vem de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e busca aí, né, a classificação para a Copa Libertadores da América, que pode vir de 2 maneiras, né? Vasco tanto pode se classificar via Campeonato Brasileiro, como também sendo campeão da Copa do Brasil, sendo que o Vasco disputará contra o Fluminense, né, a disputa do título da Copa do Brasil, né, a semifinal. Quem vencer pegará Cruzeiro ou Corinthians na grande final da Copa do Brasil. Com isso, o Vasco tem muitas chances de voltar, né, ao cenário internacional na próxima temporada, jogando a Copa Libertadores da América. Mais uma vitória do Vasco que está aí, né, numa arrancada impressionante com Fernando Diniz, né, 4 vitórias seguidas e um show aí na noite de hoje, deste domingo, 3-0 sobre a equipe do Bragantino. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade.